Eu achava que estava me casando com o amor da minha vida. Mas aquele casamento quase me destruiu. Só que no meio da dor, eu descobri uma força que nem sabia que existia. Essa é a minha história. E talvez ela mude a sua. Desde menina, eu sonhava com um amor de novela. Aquele que faz o coração bater forte, que traz borboletas no estômago. Cresci acreditando que o casamento era a realização máxima da felicidade. Meus pais sempre foram muito rígidos, então eu via no amor uma forma de libertação. Alguém que me tirasse daquela rotina dura e me mostrasse o mundo. Quando conheci o Roberto, pensei que finalmente tinha encontrado isso. Ele era bonito, falava bem, me fazia rir e dizia as coisas mais doces. Era o tipo de homem que qualquer moça da época desejaria ter ao lado. A gente se conheceu na praça da cidade, em um domingo à tarde. E desde então, ele passou a me visitar sempre. Em poucos meses, estávamos noivos. Minha mãe desconfiava dele. Dizia que ele era bom demais pra ser verdade. Mas meu coração estava cego e eu não quis ouvir. Contra a vontade dela, nos casamos num domingo chuvoso. A cerimônia foi simples, mas eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Eu achava que estava começando o melhor capítulo da minha vida. Mal sabia eu que aquele dia marcava, na verdade, o início de uma longa e dolorosa jornada. Meu sonho logo viraria pesadelo. Roberto mudou completamente após o casamento. Ele já não sorria como antes, não me tratava com carinho. E o que parecia amor virou controle e frieza. No primeiro mês, ele começou a reclamar da minha comida. Dizia que eu não servia nem para ser dona de casa. Aos poucos, foi proibindo que eu encontrasse minhas amigas, que eu visitasse meus pais. Se eu demorasse para voltar do mercado, era briga. Na certa, eu me sentia cada vez menor dentro da minha própria casa. Roberto começou a beber. E quando bebia, se transformava. Gritava, batia portas, me humilhava. Nunca me bateu com as mãos, mas as palavras dele doíam mais que qualquer tapa. Vivia me chamando de burra, de inútil, de fracasso. E o pior de tudo, eu acreditava em cada uma dessas palavras. Foram anos assim. Anos de medo, de tristeza e de silêncio. Eu não contava pra ninguém o que vivia, porque naquela época, mulher tinha que aguentar o marido. Diziam que casamento era pra sempre, e eu sentia vergonha de admitir que o meu estava destruindo a minha alma. Eu me sentia sozinha, esquecida, perdida. A única luz na minha vida foi quando minha filha nasceu. Ana veio como um presente divino, e por ela, eu resisti. Tudo o que eu fazia era pensando em protegê-la. Mesmo com o Roberto sendo um pai ausente e impaciente, eu tentava esconder dela o que vivíamos. Mas a dor, mesmo calada, deixava marcas em mim que até uma criança podia ver. Com o passar dos anos, Ana cresceu e começou a perceber as coisas. Um dia, aos 10 anos, ela me perguntou por que o pai dela nunca me abraçava. Aquela pergunta simples me destruiu por dentro. Eu menti, como sempre fiz. Mas foi ali que comecei a pensar em sair daquela prisão. Por mim, por ela, pela nossa paz. Tive medo. Medo de não conseguir. Medo de ficar sozinha. Medo do que as pessoas iam dizer. Mas comecei, aos poucos, a guardar dinheiro escondido. Fazia doces para vender, costurava roupas à noite. A cada moeda que eu juntava, sentia que recuperava um pedaço da minha dignidade. Planejei durante 2 anos. Até que um dia, depois de mais uma noite de gritos, tomei coragem. Esperei ele sair para trabalhar. Peguei Ana pela mão e saí com apenas uma mala. Fui para casa da minha mãe, e mesmo ela estando idosa, me recebeu com um abraço que eu nunca esqueci. Pela primeira vez em muito tempo, eu dormi em paz. Claro que não foi fácil. Roberto fez ameaças. Tentou me fazer voltar, mas eu não cedi. Contei a verdade para as pessoas e recebi apoio de onde menos esperava. Descobri que muitas mulheres viviam o mesmo que eu, e que romper o silêncio era o primeiro passo para se libertar. E assim, eu fui reconstruindo minha vida. Comecei do zero, com 30 e poucos anos, um coração em frangalhos e uma filha nos braços. Mas também com uma força que eu nem sabia que tinha. Voltei a estudar. Terminei o ensino médio. Consegui um emprego como auxiliar de limpeza em uma escola. Não era muito, mas era o suficiente para recomeçar com dignidade. Ana foi meu combustível. Ela me olhava com orgulho, e isso bastava. A cada passo que eu dava, sentia que estava ensinando a ela o valor da liberdade. Comecei a sorrir de novo, a me olhar no espelho com menos dor.
Redescobri o prazer de conversar, de fazer amizade, de viver. A vida foi ganhando cor novamente. Foi nessa época que conheci o Daniel. Um professor de história, viúvo, gentil. Nos tornamos amigos primeiro. E pela primeira vez, alguém me escutava de verdade. Sem pressa, sem cobranças. Ele dizia que minhas cicatrizes eram marcas de uma guerreira. Pela primeira vez, eu me senti amada de verdade. Mas eu tinha medo. Medo de sofrer de novo, de confiar e me machucar. Daniel nunca forçou nada. Ele apenas ficou ali, paciente, presente. Até que, com o tempo, eu me permiti amar de novo. Não um amor de novela, mas um amor maduro, tranquilo, verdadeiro. E pela primeira vez, meu coração sentia paz. Hoje, depois de tantos anos, sou avó. E quando olho para minha neta brincando no quintal, eu agradeço por não ter desistido. A vida me quebrou, mas também me reconstruiu com mais força. Roberto ficou no passado, um passado que não me define mais. Hoje, eu sou luz, sou resistência, sou amor. Casei com Daniel depois de 5 anos juntos. E vivemos um casamento leve, sem gritos, sem dores. Cuidamos um do outro com respeito e parceria. Ele tratou Ana como filha, e hoje ela o chama de pai. Minha casa é cheia de risadas, de cheiros bons, de paz. Aquilo que um dia eu achei que nunca teria. Quando minha neta me pergunta se eu sempre fui feliz, eu digo que não. Mas que a felicidade chegou, mesmo que tenha demorado. Conto a ela minha história com coragem, para que ela saiba o quanto vale lutar por si mesma. Não deixo que ela cresça acreditando em contos de fadas, mas sim em força interior. Então, se você está ouvindo essa história e passando por algo parecido, escute bem. Não aceite menos do que você merece. Você é forte. Você é capaz. E quando decidir dar o primeiro passo, o universo inteiro vai caminhar com você. Porque a vida recomeça quando a gente escolhe viver de verdade. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você vai encontrar histórias reais que inspiram, emocionam e mostram a força que existe dentro de cada um de nós. Até a próxima!